Boa noite, pessoal! Muito boa noite. Chegamos com mais um Gazeta Esportiva cheio de notícias quentíssimas para vocês aí de casa. A dupla de hoje está pronta para palpitar sobre tudo que está rolando no mundo da bola. Boa noite, Chico Lang! Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Mata no peito, põe no terreno. Cabeceia. Aê, Chicão! Muito bem! Joguei no futebol de salão, né? Você foi goleiro. Eu joguei na quarta zaga também, então tinha esse negócio de cabecear, né? Ia pra frente fazer gol de cabeça. Você cabeceia direitinho ali, ó. Cabeceia direitinho. Muito Sempre bem. tive esse movimento do pescoço. Porque o segredo do cabeceio, já que nós estamos falando do assunto, é aqui, né? É o movimento que você faz assim, né? Esse é o movimento, certo? É pra você subir, pegar impulso e testar. Nossa Se Senhora! você tiver força aqui nesses músculos daqui, você cabeceia forte. Chico Lang sabe tudo, né, gente? Jardel. E temos ele aqui, Thiago Salazar! Temos ele. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Qual que eu tô? Tô aqui. Boa noite a todo mundo. Uma quinta-feira daquelas, né? Quinta-feira que parece que não tivemos uma diferença de quarta para quinta-feira. Eu saí da Neoquímica Arena às 3h30 da manhã, saí daqui às 5 da manhã, muita apuração, demissão do Silvinho, quem que chega para o lugar do Silvinho. Bom, daqui a pouco você vai contar tudo isso pra gente, vamos né? contar tudo. Muito bem, olha. E vamos dar um pau na nossa diretoria aí, né? Que demorou pra caramba. Ai, que susto, achei pra que ele ia tomar ser uma decisão, contra. né? Negócio impressionante. Eu pensei nunca que você ia vi. estar feliz. Não, eu tô feliz com a queda do Silvinho, que o Corinthians se livrou do abacaxi. Agora, com a diretoria do Corinthians, pelo amor de Deus, vamos ver o que o Salazar vai falar, se bate com o que eu sei. Se for o que eu sei, vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tinha que ter conversado antes do programa. Vamos Eles não conversar combinaram aqui, que é nada. melhor. Eles falam aqui, olha, tudo sobre o clássico de ontem, tudo sobre a demissão do Silvinho, os próximos passos do Corinthians na busca por um novo técnico, né? Você vai conferir aqui com a gente. Tem também um bate-papo ao vivo, sabe com quem? Com um jogador que brilhou ontem no Santos. Ele fez 2, para tristeza do Chico. E ainda a gente vai te levar até Bragança Paulista com as notícias pré-jogo do São Paulo. Já estamos lá dentro do estádio. A gente também vai te mostrar as últimas informações do Palmeiras, direto do Catar, hein? Ó, que legal. Mas antes, fique com essas dicas. De volta, meu povo, e a nossa enquete de hoje só pode ser sobre um tema, sobre Corinthians. Dá uma olhadinha, Chico, olha só. Entre os técnicos livres no mercado, qual é o melhor nome para o Corinthians, na sua opinião? Renato Gaúcho, certamente o mais bonito. Cuca seria a minha opção. Jorge Jesus ou outro, a sombra ali, o homem sombra. Entre no site Gazeta Esportiva, você que está em casa, deixe o seu voto. Pelo WhatsApp, você também pode participar. Depois eu falo o número, você já tem que ter decorado. Chicão, para você, quem você gostaria de ver no comando do Corinthians? Eu gostaria de ver o Cuca. O Cuca foi bem no Santos, levou o Santos sem time nenhum para a final da Libertadores contra o Palmeiras, perdeu por acaso, né, por uma circunstância, um gol lotérico lá do Breno Palmeiras, Lopes, né? Do Breno Lopes, e pegou o Atlético Mineiro e deu um título ao Atlético Mineiro Nacional depois de 50 anos. Então eu acho que é um treinador, nos últimos tempos, do Brasil que se saiu melhor. Então eu escolheria o Cuca. E você, Salazar? Eu escolheria o Jorge Jesus, entendo que ele é o treinador ali, dessas opções, o mais capacitado. E eu entendo o seguinte, o Corinthians precisa de um técnico que chegue com condição de fazer o que bem entender, barrar quem bem entender, a substituição que quiser. O Corinthians precisa de um técnico grande, porque este elenco pede isso. O Corinthians hoje tem no elenco William, Renato Gaúcho, Juliano, Roger Guedes. São os caras que... Pesados, né? Pesados. Assim. Com esse elenco, não vejo condição nenhuma do Corinthians partir para uma nova aposta. Tem que ser, sim, um cara grande. Mas o Cuca não é esse cara? Por quê? O Cuca é um grande treinador. Eu concordo com o Chico, é um bom técnico, mas eu não vejo o Cuca nesse patamar. Não vejo. Eu vejo o Jorge Jesus como um nome de peso maior. Mas posso te falar? Eu não sei até que ponto o Jorge Jesus é tudo isso, ou até que ponto aquele Flamengo era
era tão espetacular que quem caísse ali, o time ia ser campeão. Mas praticamente o mesmo time chegou na final da Libertadores seguinte contra o Palmeiras e não conseguiu render a mesma coisa. Ele, de fato, conseguiu fazer aquele time render o que outros técnicos com os mesmos jogadores não conseguiram. Será? Então, assim, eu não estou dizendo que o Jorge Jesus é o sabe-tudo, nada disso. Lá na Europa ele não deu certo, ninguém. hein? Sim, ele tem trabalhos ruins também. Como todo técnico, tem trabalho bom e ruim. Tem crítica. O que eu entendo é o seguinte, por exemplo, Chico, ontem o Roger Guedes tinha que ter sido substituído. O Roger Guedes não estava jogando nada, estava atrapalhando o time, aliás, pelo terceiro jogo seguido. E na hora da troca, o Silvinho não trocou. E aí, é uma situação que eu acho que o Jorge Jesus não teria nenhum receio de tirar o Roger Guedes. Por isso que eu acho que precisa ser um cara grande. Peraí. Agora você tem o seguinte, o Cuca também não. O Cuca tirou, só nada mais, nada menos, deu uma enquadrada no Hulk. O Hulk, Chegou enquadrando o Hulk. É verdade. Que queria mandar no time, ele não deixou. Então, eu acho que são dois técnicos que se equiparam nesse aspecto disciplinar. Bom, calma que a gente vai falar do jogo daqui a pouco. A gente não pode adiantar o negócio. Vamos falar daqui a pouco. Você também pode participar do programa mandando a pergunta para os comentaristas pelo WhatsApp no 11 99 479 1633. Pode ganhar caneca? Pode. Se você souber de onde é a música do Garrafa, também vai valer. O pessoal fica mandando no meu Instagram, não, tem que ser no nosso WhatsApp aí ou no Instagram da Gazeta Esportiva, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar sobre a demissão do técnico Silvinho. Eu quero saber do Salazar se ele achou que foi justa essa demissão ou não. O do Chico Lang a gente já sabe a opinião dele. E também a gente vai falar sobre a busca de um novo atacante para o Timão. Mas agora nós vamos direto, sabe para onde? Um novo comandante, né, para o Timão. Para Bragança Paulista, com o nosso querido José Paes. Boa noite, José Paes. Fala pra gente qual que é a expectativa para o jogo de hoje. Será que o São Paulo consegue vencer o Red Bull Bragantino nessa noite? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola aqui na aprazível, charmosa, belíssima Bragança Paulista para Red Bull Bragantino e São Paulo, jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista. Se o São Paulo vai conseguir vencer ou não, isso eu conto para vocês amanhã. Por enquanto, clima super tranquilo aqui. Vou pedir para o nosso Bruno Ramos mostrar para vocês aí, ó. Ninguém no estádio ainda, claro, o jogo só começa às 9h30 da noite. Clima super tranquilo, o gramado tá um tapete aqui no estádio Nabi Abichedi. E às 9h30 a bola vai rolar para esse super jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista, viu, Michel? O São Paulo que ainda não ganhou no Paulistão de 2022, vem de empate com o Ituano 0-0 lá no Morumbi no último final de semana. Perdeu na estreia para o Guarani por 2-1. Já o Red Bull Bragantino ganhou a sua última partida aqui no Paulistão pelo placar de 1-0 justamente do Guarani, mas perdeu a primeira para o Mirassol por 3-1. São Paulo que vai ter desfalques, um desfalque inclusive muito importante para essa partida de daqui a pouquinho aqui no Nabi Abichedi. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tricolor. Tem também a palavrinha do Alisson, que deve ser titular mais uma vez, ele que chegou nesta temporada ao Tricolor Paulista. Enfim, um jogo que promete bastante, a gente vai trazer tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva daqui a pouquinho. Agora eu volto contigo aí, Mi. Obrigada, Zé Paes. Outro que não que esteja balançando como o Silvinho, mas que vai começar a ficar uma pressão feia é o Rogério Ceni, né, gente? Eu acho que o Rogério precisa dar a resposta que o Carille deu ontem, né? Porque o Santos também começou muito mal, 2 jogos ruins, aí vai lá e vence o Clássico, mas já o Carille mexeu certinho, a gente vai falar disso daqui a pouco. Já muda tudo. E o Rogério está precisando disso. É o que a torcida do São Paulo está esperando. O São Paulo não venceu e jogou mal os 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Precisa. O São Paulo hoje precisa dar uma resposta, precisa dar uma perspectiva para o seu torcedor. Então, o que todo mundo espera hoje é, enfim, uma vitória e o São Paulo jogando bem. Para isso, o Zé vai trazer mais tarde aí a escalação. Eu estou curioso para saber, porque ele não vai ter o Luan, que eu acho um excelente volante, não vai ter o Patrick e não vai ter o Luciano. Eu concordo com você. Acho que o Rogério precisa dar uma resposta, mas o Rogério tem mais elenco para dar uma resposta que o Carille tinha no Santos para dar uma resposta tão imediata quanto ele deu ontem em cima do Corinthians, né? Eu até acho, Michel, que se o Corinthians tivesse vencido, quem tinha caído era o Carille. Eu acho que o Carille não ia cair. Ainda não teria não caído. Sei, era uma situação difícil para os dois técnicos. Mas o Carille conseguiu dar uma resposta, porque o Silvinho, né, facilitou uma barbaridade no segundo tempo
escancarrou o Corinthians. Vamos falar do jogo daqui a pouco. Agora, o Rogério Ceni, repito, ele está buscando o time ideal. Ele ainda não achou. Não achou, tá olhando ali, cadê o time ideal? Olha, ontem teve clássico entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Vamos logo, né, falar do jogo, porque se a vida do Silvinho já estava complicada antes da partida, a derrota de virada serviu para encerrar de vez os laços entre o time e o treinador. Uma noite que começou com vaias antes mesmo do início do jogo. Bastou ele ser anunciado no telão. Técnico Silvinho! Mesmas vaias que sonorizaram os últimos passos de Silvinho dentro da arena, pelo menos nessa passagem pelo Corinthians. Após o jogo, nos reunimos no vestiário, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o momento de fazermos uma correção de rota. A rota do clássico de ontem também mudou durante os 90 minutos. O Corinthians criou as principais chances do primeiro tempo, com Fagner, que parou na defesa de João Paulo, e Renato Augusto, que na chapada de direita carimbou o travessão e até saiu na frente do placar na segunda etapa. Silvinho colocou o Jô na vaga de Mantuan e a troca deu resultado logo aos 6 minutos, quando o centroavante, após boa trama, soltou a bomba e abriu o placar. Parecia que dali em diante tudo daria certo para o Timão. Mas em 5 minutos, um outro atacante resolveu mudar o jogo e, consequentemente, o destino de Silvinho. Primeiro, o garoto Marcos Leonardo, dentro da área, passou por João Vitor e tocou no canto de Matheus Donelli. E depois ele sofreu pênalti do mesmo João Vitor, cobrou e virou a partida, 2-1 Santos. Roger Guedes ainda teve grande chance. Paulinho também tentou. Mas o Santos de Fábio Carille derrubou o tabu de não vencer na Arena desde 2015. E no fim das contas, acabou derrubando também o técnico Silvinho, demitido após 9 meses de trabalho. Bom, é o seguinte, ontem quem também estava lá na Arena de Itaquera e presenciou tudo de pertinho foi o Paulo Sérgio. E ele mandou um recado pra gente contando sobre o clima na partida. Dá uma olhada. No final do jogo, uma pressão de todo o estádio, algo assim que eu nunca vi por parte dos torcedores do Corinthians, que sempre apoiaram os seus treinadores, mas essa derrota foi realmente muito difícil, iria ser muito difícil de sustentar por parte do treinador Silvinho. A expectativa agora é de um treinador experiente, um treinador reconhecido, até porque não tem como o Corinthians contratar qualquer um, e tem que ser um treinador de peso aí para essa vaga do Silvinho. Vamos esperar quem está disponível aí no mercado e quer assumir o Corinthians. Valeu! Valeu, Paulo. Bom, sobre a partida, Chico Lang, vamos falar da partida. Agora ele vem com essa conversinha. Agora ele vem. Mas não era ele que defendia o Silvinho? Ele defendia. Não era ele que dizia que eu perseguia o Silvinho? É. Não era ele que vivia me acusando aqui nessa mesa e lá no Mesa Redonda, que eu não era justo com o rapaz, que eu estava pegando muito no pé dele? Ô, Paulo Sérgio, você muda rápido de ideia, hein? Não, ele não falou nada. Nós vamos conversar. No domingo nós precisamos conversar direito. Ele falou que nunca viu tanta pressão. Na frente dos telespectadores, para a gente tomar uma posição, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, então eu não sei. Eu, desde o começo, fui contra o Silvinho, desde o começo. Eu achava que ele tinha que sair quando o Corinthians conseguisse classificar para a Libertadores. Daí para frente era um outro treinador. Mas não,
a diretoria manteve. Bom, o jogo de ontem foi o seguinte, minha querida Michele. Fala. Primeiro tempo, o Corinthians dominou. Dominou. O Santos não conseguiu absolutamente nada, não deu um chute no gol. No segundo tempo, entrou o jogo, o Corinthians fez 1-0. Isso. Aí o Silvinho, em vez de usar um pouco a cabeça, que é difícil no caso dele, né? Ele fez o quê? Ele soltou o time, ele queria ganhar de 3, de 4, de 5 e abriu o meio campo. Conforme ele abriu o meio campo, o Carille, que é o macaco Mas velho, ele abre depois que toma o gol. Ele abre depois que toma o gol. Eu acho que depois que o Corinthians tomou o gol, desandou. Esse é o problema. E outra o X coisa, é questão a partir do momento que toma o gol. Meus amigos, o drible que esse menino deu no João Vitor é pra gente dar uma reavaliada. O Romário fazia muito isso, de puxar, né? De receber de costas e puxar pra... Belíssimo. Foi belo gol. Eu concordo com o Chico, eu entendo assim. O Corinthians... Então, só para terminar, esse drible que ele deu no João Vitor é para se reavaliar o João Vitor. Um back do Corinthians não pode tomar um drible desse. Mas por ele é mais muito talentoso. Bom. Foi uma noite infeliz do João Vitor, mas acho que talvez. Por mais talentoso que ele seja, esse zagueiro. E depois o pênalti que ele fez. Meu Deus do céu. Eu não daria. Nem eu faria. Eu faria o pênalti. Também um pênalti meio duvidoso, mas eu não cometeria o pênalti. Pô, é só ficar na frente da bola. Ele foi lá e empurrou o cara pelas costas. Não foi embaixo o problema, foi em cima. Quer dizer, 2 jogadas infantis do João Vitor. Salazar. Eu concordo com o Paulo de que o clima ficou insustentável. Eu estava na Neoquímica Arena ontem e eu acho que eu só lembro do Cristóvão Borges passar por isso no Corinthians, que eu presenciei. Assim, o clima realmente... A permanência do Silvinho não seria benéfica, nem para o Silvinho, nem para o Corinthians. Não havia mais clima. Mas eu concordo com o Paulo de que as críticas... repara bem no que eu vou falar. As críticas foram exageradas e desmedidas. Pegaram no pé do Silvinho por causa da calça apertada, do casaco que é um pullover, da maneira como ele fala, se ele fez curso da UEFA. Eu sinceramente, não entendo isso. Mas também vejo que o Silvinho não tem do que reclamar. Porque ele teve 8 meses de trabalho. 8 meses de trabalho, 48% de aproveitamento. E ontem o time jogou mal. Michele, foram 43 jogos, 42 gols marcados. Ele tem menos gols que jogos. Então, assim, apesar de concordar que as críticas foram exageradas, o Silvinho não tem do que reclamar. O trabalho não foi bom. Justa a demissão? Justa a demissão. Mas fora de hora. Tinha que ter sido depois do Campeonato Brasileiro. Bom, pra lá de justo. Tá certo. Então chegou a hora de nós entrarmos em contato imediato com o primeiro grau com o jogador que brilhou no Clássico. Ele tem 18 anos e ontem foi o responsável pela demissão. Não, tô brincando. Também, né? Foi responsável pelo fim do jejum do Santos na Neoquímica Arena desde agosto de 2015, gente, que o Peixe não conseguia vencer na casa do rival. Tem aqui no telão para colocar? Boa noite, Marcos Leonardo. Mas que nome bonito. Junto a Marcos, que é um nome bonito, e Leonardo, que é o nome do meu filho. Parabéns. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Como é que foi, Marcos Leonardo, para você ser o responsável pela primeira vitória do Santos no Paulista e ainda por cima num clássico? E ontem a gente fez aqui um quem é melhor entre a equipe de Corinthians, a equipe do Santos, e o Corinthians tinha uma equipe muito mais pesada, né? Muito mais assim, experiente, né, dentro de campo, e o Santos deu um baile no timão. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. A gente sabe do clássico, que é muito a gente, ainda mais do tabu, sabia que existia. A última vitória do Santos foi em 2015 e, graças a Deus, a gente pôde quebrar esse tabu e eu pude ser feliz com os 2 gols, ajudar a equipe, que foi crucial o empenho e a entrega de todos nós. Que delícia! E aí, pergunta, Chico Lang. Bom, Marcos Leonardo, a primeira coisa que eu quero te dizer é muito obrigado. Porque se não fosse os gols que você fez, o Corinthians ainda teria hoje o Silvinho como técnico. E você, graças a Deus, foi lá e mostrou, né, muita categoria, muita agilidade, muita habilidade e meteu 2 gols no Corinthians, como se você não tivesse 18 anos. Você tivesse em fim de carreira, um negócio assustador, a tua frieza e a tua capacidade de raciocínio rápido. Ele não sentiu o peso do clássico, né, Chico? Não sentiu o peso da torcida, 28 mil pessoas, nada disso você sentiu. Então, eu quero te dar os parabéns e vou dizer uma coisa para você, e que você guarde isso, leve isso como elogio, mas não suba na sua cabeça. Você é 500 vezes melhor que o Hendrick do Palmeiras.
500 vezes melhor. Você é um homem de área, o Hendrick não é um homem de área como você. Você vai no 1 por 1, vai no 1 a 1, vai ali, vai de frente, no mano a mano, você não tem medo, entendeu? Você lembra um pouco, o Romário estava falando aqui com o Thiago Salazar, você tem um quesinho do Romário. Então você 500 vezes melhor que esse tal de Hendrick. Então continua do jeito que você está, parabéns. E eu queria saber de você o seguinte, deu para dormir legal essa noite ou você não conseguiu dormir? Boa noite, muito obrigado pelo elogio. Sinceramente, não consegui dormir bem, até abaixar a adrenalina. Então, um jogo que vai ficar marcado para minha história, marcado para mim. Então, não consegui dormir bem ainda. Então, vou aproveitar a noite para descansar hoje. A gente tem que colocar aí no GC Marcos Leonardo Carrasco do Corinthians, porque ele foi, olha, essa puxada demais, foi bonita mesmo. Demais, Essa puxada né? foi lá Romário, né? Mas foi demais, parabéns, viu? Salazar. Marcos Leonardo, parabéns. Eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, já estão puxando muito o teu saco, então fica só o meu, o meu parabéns. Eu estava lá na arena ontem cobrindo o jogo e o primeiro gol dele, ô Chico, quem vai em estádio sabe, na hora que ele dá essa puxada para dentro, rolou aquele frisson no estádio de... sabe? E aí ele deu de biquinho, fez o gol, um belo gol. O pênalti para mim não foi, para mim você foi malandro, mas tudo bem. Eu queria saber de você, ô Marcos, essa questão das análises sobre o Santos para essa temporada, né? Quando a gente ouve os especialistas e ouve até a torcida do Santos, a gente percebeu no início ali, na pré-temporada, muita preocupação. Caramba, de novo, vai brigar para não cair, não está chegando reforço, não chega ninguém de peso, daí de repente chegou o Goulart, deu uma aliviada. Vocês estão acompanhando, como que vocês recebem essas análises, digamos, pessimistas do Santos? Aí 2 jogos ruins ali para começar o Campeonato Paulista. Como que vocês estão recebendo esse início de temporada, essa opinião externa que vem até mesmo de dentro da torcida do Santos, ô Marcos? Boa noite. A gente sabe que ano passado foi um ano difícil para todos nós. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai trabalhar dia a dia, todos os dias, todos os jogos, encarar como uma final para um ano que seja um ano abençoado, um ano com títulos, um ano com muitos jogos, com muitos gols, com jogos bons. Então, a gente está se preparando muito bem e a expectativa é a melhor possível. A gente tem que ter pensamento positivo, confiar na gente, porque quando entra lá em campo não é dinheiro, não é contra um. Então, a gente confia na gente, no trabalho, e a gente confia no nosso espírito de equipe, que isso é fundamental para todos nós. Chico Lang. Você reparou, Chico, ele falou de título. É o primeiro jogador do Santos que eu vejo falando em título. Isso que eu ia salientar, que você ontem, lógico, estava no vestiário lá no meio da alegria da vitória. O Casagrande, que comentou o jogo pela Sport TV, ele disse isso, que você foi o primeiro jogador do Santos a falar em título esse ano, que ninguém estava abrindo a boca nesse respeito. O técnico Carille, de quem eu gosto muito, sou fã, né? O presidente não falou, dirigente nenhum falou, mas você falou. Você falou, não, vamos lutar pelo título esse ano, sim senhor. Então eu queria saber de você, de onde você chegou a essa conclusão, que é capaz do Santos ganhar o título paulista desse ano. Cara, sinceramente, o Santos todo mundo tem que respeitar a história do Santos. Essa camisa é pesada, todo mundo sabe. Revelou tantos craques no mundo, tanto o Rei, que é o cara sensacional. Então, a gente tem que sonhar sempre, tem que ter pensamento positivo e ser obcecado por títulos. Então, bati na trave ano passado na Libertadores, infelizmente não conseguimos, mas se Deus quiser, esse ano a gente vai bater campeão na competição e que seja o Paulista, que é o primeiro campeonato aí. Muito bom. Salazar? Eu queria saber se o Kaique... O Kaique, confundi, desculpa. O Marcos Leonardo, eu queria saber se você conversou com o Serginho Chulapa, porque eu sei que o Chulapa está sempre lá, você joga numa posição que o Chulapa era exímio, marcou um golzinho de bico, que era muito comum antigamente, hoje em dia a gente não vê mais. Trocou uma ideia com o Chulapa depois do jogo, ô Marcos? Peço com o Serginho todos os dias, quando ele está lá diariamente no CT, me ajudando a todos. Ele me pega nos dias para treinar finalização, tanto cabeceio, tanto finalização com a direita, com a esquerda. Então,
Fico feliz por ter ele perto de mim para me ajudar. Um cara sensacional, sem palavras, que fez muitos gols pelo Santos, então fico feliz de ter ele por lá. Ainda não peguei ele para conversar, porque ainda não vi ele hoje, então acho que amanhã vejo ele e bater uma resenha com ele. Parabéns, viu, Marcos Leonardo? Continue assim, juízo, trabalho, trabalhe bastante, que o seu futuro é brilhante e muito promissor aí, viu? Só Parabéns. Uma coisinha que a gente tem que salientar. Ele bateu o pênalti na bochecha da rede, que é o que o batedor de pênalti tem que fazer. Não é dar aquele canhão, aquele chute sem nada, mas não, ó, tá vendo? Vai na bochecha da rede. Categoria, né? Ali é difícil pegar. Ali Parabéns, Marcos. Marcos Leonardo, muito obrigada. Beijão pra você. Obrigada por participar do Gazeta Esportiva. Muito sucesso, viu, meu querido? Obrigado. Estou aqui. Beijão. Beijo. Beijo para sua família também. Olha, aproveitando que o assunto é o Santos por aqui, vamos então para a nossa central de esportes falar com o Guilherme Camarda. Ô Gui, é verdade que o Marinho voltou a ser assunto lá no Peixe? Boa noite. Voltou, Mi. Boa noite para você, pro Chico, pro Salazar, todo o pessoal de casa. Voltou a ser assunto depois de quebrar 2 tabus, né? Porque o Santos não ganhava do Corinthians em Itaquera há mais de 5 anos, foi 2015 a última vitória. E não vencia um jogo de virada há 470 dias. Então, conseguiu um feito e tanto. Aí na coletiva do Carille, falou de diversos assuntos, mas tem uma dúvida do torcedor. Parte da torcida santista não entende a saída do Marinho, ficou bastante triste e queria saber o que aconteceu, não dava para ele ficar. E aí o Carille respondeu pra gente. A respeito do Marinho, existia uma vontade muito grande dele sair do Santos já há um bom tempo, vocês são sabedores disso. Apareceu uma oportunidade única para ele, boa, com 32 anos. Né? Foi bom para o clube, para mim, foi bom para o Santos, foi bom para o atleta e foi bom para o Flamengo. Então saiu todo mundo ganhando com isso. É isso aí, ó. O Marinho saiu, mas tem jogador chegando no Santos, que é o Luan, né? Ele que jogava de ponta esquerda no Atlético Mineiro, estava no Japão, livre no mercado. Foi um pedido do Carille, porque ele é um jogador muito versátil, o Carille quer isso, até usá-lo como volante, olha só. Mas a gente separou uns dados aí do Luan, que a temporada de 2021 dele não foi tão boa lá no Japão, ele estava no Varen Nagasaki, né? Ele fez apenas 18 partidas, um golzinho marcado, 982 minutos em campo. Bom, vamos ver, né? Foi um pedido do Carille, acho que é um bom reforço e queria saber de vocês, é uma boa para o Santos, o Luan? É uma boa para o Santos? Olha, eu não contrataria. Eu entendo assim, talvez para o Santos, para a carência de elenco, para o que o Carille precisa, talvez ele encaixe, talvez ele seja importante. Eu não quero aqui dizer que ele não vai dar certo, mas é um jogador que já vem nas últimas temporadas entregando cada vez menos. Há pouco tempo, há poucos anos, o Corinthians flertou com o Luan. Eu já entendia que ali ele já estava em queda no Atlético Mineiro. Então, assim, é esperar para ver. Deve acertar, deve vir. De repente, o Carille conta muito com ele. O Carille é muito inteligente para encaixar jogador em sistema tático. Então, de repente, o Luan encaixa no sistema e algo que o Carille esteja bolando para ele. Mas, a princípio, não é um jogador que me encanta, Chico. Não me encanta também, mas eu acho que para o Santos ele vai ser bastante útil. Pode ser. Principalmente na mão do Carille, né? O Carille, com essa vitória sobre o Corinthians, ele subiu de patamar lá dentro da vida. Estava precisando, né? Ele deu um salto de patamar. Os 2 primeiros jogos foram vergonhosos. Ele subiu uns 20 patamares, né? Não é brincadeira. Foi parar no céu, né, santista, né? No céu lá na praia, você olha assim, tem uma estrela escrita Carille, né, depois dessa vitória. Então, com esse bom astral, é mais fácil você encaixar um jogador como esse. O rei dos clássicos voltou. Que não é um jogador lá fora de campo muito confiável, né? É um cara dentro de campo assim meio desleixado, mas com o Carille e no embalo das coisas, dá certo. Você não viu a estreia ontem? Nós acabamos não falando, mas eu acho que o Goulart fez uma estreia ótima. Eu achei que ele sentiu muito. O Santos melhora bastante depois que ele sai, assim. Eu não gostei muito, mas eu entendo assim, ele está longe do preparo físico ideal, ele até pede substituição em determinado momento. E eu nem acho que o Santos jogou bem até tomar o gol. Para mim, a grande virada a partir do momento que o Santos faz o gol, o jogo muda
e muda muito a favor do Santos. Por personalidade dos jogadores, aliás, isso aí fica um recado para os jogadores do Corinthians, porque cai tudo sobre o Silvinho, né? Mas tem muito jogador devendo. E o Corinthians, com um time experiente, sentiu o gol. Nossa, demais. O Corinthians se perdeu em campo. E o Santos não. Cheio de molecada em campo, soube se comportar, soube ser inteligente. E sim o Carille foi inteligente de aproveitar o momento com as substituições e saber aproveitar o momento do desespero do Corinthians. Aí sim ele foi muito bem. Eu não sei se os jogadores do Corinthians se intimidaram com os meninos do Santos ou eles entregaram para Deus. Sabe como? Não, acho que não. 2-1, o cara vai cair mesmo, que o estádio inteiro pedindo, mandando ele para aquele lugar. Quer dizer, ele não segura. O clima do Silvinho era muito bom lá. Um abraço. E eles largaram mão. Não sei não. Jogador de futebol e mais velho é malandro. Jonas Campos esteve ontem no jogo e acompanhou de pertinho os últimos minutos do Silvinho no comando do Timão. Jonas, chega mais para contar como é que foi o desempenho do Silvinho durante esse período no Corinthians. E é claro que a gente também quer saber se já tem algum nome sendo especulado para assumir o Timão. Boa noite. Fala, Mi. Boa noite para você, para o Salazar, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Começa agora uma nova novela, né? Quem será o novo técnico do Corinthians? Mas antes, falando um pouquinho do jogo de ontem, lá na Neoquímica Arena, o Salazar estava lá também. Atmosfera que impressionou, né? Pressão antes mesmo do início da partida, a gente mostrou na matéria do jogo, ao ser anunciado pelo telão, o Silvinho já muito vaiado, durante a partida também, vaiado e xingado por parte da torcida. Depois do jogo, então, depois da derrota por 2-1 de virada da maneira que foi, vaias do estádio todo. Então, uma atmosfera que revelou, de fato, um cenário insustentável para a permanência do Silvinho, apesar de todo o respaldo que a diretoria, em tese, dava para ele, né? Mas acabou ontem tomando a decisão de demiti-lo após quase 9 meses de trabalho à frente do Corinthians. Silvinho chegou em maio de 2021 e a gente coloca agora na tela os números do Silvinho, né? Vocês já comentaram um pouquinho a respeito, mas são 43 jogos, né? Foram 43 jogos à frente do Corinthians, 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, 42 gols marcados e 40 gols sofridos, né? Um saldo de gols aí de 2 golzinhos positivo, 48% de aproveitamento. Então esse é o retrospecto bastante contestado do técnico Silvinho, que agora à tarde, gente, se manifestou em uma rede social e agradeceu demais, foi bastante elegante aí no seu pronunciamento por escrito, né? Agradeceu a oportunidade de comandar o Corinthians, clube no qual foi formado, de participar da campanha que leva de volta o clube para a Libertadores, campanha no último Campeonato Brasileiro. Agradeceu diretoria, funcionários, jogadores mais jovens e veteranos e também mostrou todo o respeito à torcida corintiana, revelando também o apoio incondicional da fiel torcida. O Silvinho, portanto, apesar de ter sido bastante criticado pela torcida, agradecendo demais o apoio da fiel, saindo com elegância o professor Silvinho. Então a pergunta de agora, né, gente, entrando na novela que começa hoje, quem será o novo técnico do Corinthians? Tem esses nomes interessantes aí que estão livres no mercado: Jorge Jesus, Cuca, Renato Gaúcho, o próprio Luxemburgo, Crespo, Fernando Diniz, são nomes aí de treinadores que estão livres. A gente lembra aqui que o Corinthians tentou o Renato Gaúcho antes mesmo de trazer o Silvinho. Foi a primeira opção, o Renato recusou, né? Isso talvez pese um pouquinho agora para uma nova tentativa. E o Jorge Jesus é um nome que agrada muito a torcida, mas os valores assustam demais. Inclusive ele foi oferecido ao Corinthians depois que saiu lá do Benfica, mas os valores assustam. Estamos falando aí de mais de 2,5 milhões para ele, comissão técnica por mês, então é complicado no quesito financeiro, mas são nomes que estão aí na lista. Michele.
Beleza, então vamos lá com o Thiago Salazar. Bom, primeiro quero falar que o Papel aceita tudo, né? Ele sair agradecendo o apoio incondicional da torcida. Ele falou pessoas vaiaram ele, gente, ele saiu com 100% de rejeição, tirando eu que gostava dele. O Silvinho sempre demonstrou muito respeito com a torcida do Corinthians. Até por isso, eu sinceramente nunca entendi tanto a rejeição chegar a esse ponto de intolerância com o Silvinho. Pois é. Né? Mas, enfim... Informação. Sobre os técnicos é o seguinte, o Corinthians não vai tentar contratar o Renato Gaúcho. Por quê? Porque tomou um não da outra vez? Não ficou legal ali, foi uma relação profissional, mas não ficou legal. O Diego Aguirre, o Corinthians também não vai tentar contratar o Diego Aguirre. Aguirre, também não. acho, nada a ver. Foram os dois que o Corinthians tentou antes de trazer o Silvinho. Ok. Esses dois são praticamente descartados. O Corinthians não vai atrás do Mano Menezes. Não vai, também acho. Por causa muito do Roberto de Andrade, não tem uma boa relação com o Mano Menezes. Tá. E o Duílio também falou isso recentemente. O Jorge Jesus é caro. O Jorge Jesus é interpretado dentro da diretoria do Corinthians caro. como um técnico caro. Mas ele não está descartado e ele é o nome de maior aprovação dentro do Parque São Jorge. É o nome que todo mundo quer. O que o Corinthians quer, então, nesse momento? Quer entender até que ponto é possível negociar. Conversar. Primeiro de tudo, entender se o Jorge Jesus quer vir. Sabe por quê? Por quê? Ele foi demitido do Benfica. Só que por ele ter sido demitido, ele recebe o salário do Benfica até o meio do ano. Se ele assumir um clube, ele para de receber esse salário. Será que ele quer parar de receber esse salário? Então, assim, para o Jorge Jesus vir para o Corinthians vai ter que se mostrar disposto a pagar cerca de 2 milhões por mês para a comissão técnica. Gente. E o Jorge Jesus tem que querer vir. Então, será que chega nesse denominador comum? E o Cuca? O Cuca, o que eu ouvi do Cuca é que, assim, como é que eu vou explicar? Não senti nenhuma empolgação com o nome do Cuca. O Cuca é bom. Mas não houve nenhum descarte, diferente dos outros que eu estou falando aqui que foram descartados. Mas não houve descarte do Cuca. O Cuca é uma possibilidade, ele é um nome que certamente está sendo avaliado dentro do Parque São Jorge. E o Crespo? Não, o Crespo, pelo menos assim, é um nome que não chegou a mim. E o Dorival Júnior? Eu não duvido, tem o Odair Hellmann. Tem o Odair Hellmann que está na Arábia, tem contrato até o meio do ano. Então, eu não duvido. Tem um estilo de jogo parecido, com a escola do Corinthians dos últimos anos. Então, assim, a gente vai ter que aguardar para ver qual vai ser o passo que o Corinthians vai dar. O Corinthians não deu esse passo. As reuniões estão indo no sentido de definir o alvo. O Jorge Jesus é o nome que mais agrada e mais empolga dentro do Corinthians, mas tem a questão financeira. O Jorge Jesus me informa aqui, a Letícia, que ele pediu tanto para Galo quanto para Flamengo de 2,5 milhões a 3 milhões de reais por mês. É, o que eu tô falando. Sabe por que esse número dá uma variada? Porque ele pedia para o Flamengo um valor. Quando veio a pandemia, ele topou reduzir esse valor por causa da pandemia. Então é um número que varia ali de 1,8 até 3 milhões. Bom, o que eu fiquei sabendo bate alguma coisa com o Salazar. E você sabe por que o seu Duílio Monteiro Alves, o seu Roberto Andrade e o seu Alessandro resolveram demitir o Silvinho? Por quê? Vocês acham que foi por causa da pressão da fiel torcida? Sim. Não foi não. Não foi? Foi pressão da Taunza, que é a patrocinadora do Corinthians. A Taunza, desde que trouxe o Paulinho e tentou trazer o Cavani e não conseguiu, vem pressionando a diretoria do Corinthians para ter um treinador à altura dos jogadores que lá estão, que não era o caso do Silvinho, e pressionando fortemente. Por trás da Taunza, ninguém fala, mas eu vou falar, está aqui a Jorabichian, sim senhor, tá? Está aqui a Jorabichian, sim senhor, e está também outros empresários ligados ao mundo árabe, e também aqui o Giovanni Bertolucci ao mundo nacional nosso aqui, brasileiro, sul-americano. Então, esses dois não queriam o Silvinho. Então, eles que tragam agora... Então, o Silvinho caiu por causa do patrocinador, não caiu por causa da Fiel, não. Não se iluda que a Fiel derrubou o Silvinho. Quem derrubou o Silvinho foi o patrocinador, que agora pode ser, sim, que banque o salário do Jorge Jesus. Não, a informação que eu tenho é de que a Taunza só entra se for para bancar o salário de algum jogador. De que técnico, porque eles querem explorar a imagem, né? E a imagem do jogador é uma imagem mais fácil de ser explorada. Mas a do Jorge Jesus é uma imagem boa, dá para rachar.
Se ele pedir 3 milhões, o Corinthians paga 1,5, a Taonza paga 1,5. Bom, eu quero falar o seguinte, muito dinheiro, hein, gente? Muito dinheiro para um treinador. Não, vamos pôr pé no chão. E assim, jogador é uma coisa, treinador é uma poça treinador para. Não. E outro, depois aí não dá certo, manda embora daqui 4 meses ter dinheiro pra pagar e tem a multa. Não. O Palmeiras já está no Catar e todas as informações sobre o Verdão você acompanha agora com Alexandre Silvestre. Partiu Mundial! Começou ontem a peregrinação do Palmeiras aqui na porta da Academia de Futebol. Uma grande comoção entre funcionários do Palmeiras, a galera que se manifestou, que veio abraçar a delegação dentro do ônibus. Os jogadores bem sensibilizados, o professor Abel Ferreira também, os registros dos celulares dos atletas de dentro para fora, da torcida de fora para dentro. A massa alviverde praticamente carregou o ônibus do Palmeiras no início dessa viagem, dessa peregrinação rumo à conquista de mais um sonho. Quem sabe trazendo lá dos Emirados Árabes o Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras viajou em voo fretado, levou 27 atletas na delegação. 2 ficaram por aqui, porque testaram positivo para a Covid-19. O Piquerez, lateral esquerdo, que em tese é titular da posição, e o Gabriel Veron, opção para o ataque. Esses 2 jogadores estão sendo monitorados diariamente, testando negativo. Palmeiras pode levá-los ainda para os Emirados Árabes. Foram 2 no lugar desses 2 jogadores da base, o Giovani, atacante, e o Vanderlan, lateral esquerdo. O Palmeiras tem até 2 dias antes da estreia, de acordo com o regulamento da FIFA, o Palmeiras tem até 48 horas antes da estreia para inscrever os 23 jogadores que vão disputar o Mundial. Foram 27, então o Palmeiras ainda tem tempo para tentar ajustar essa história toda. Por falar em ajuste, para evitar o impacto do fuso horário, o Palmeiras, durante o voo, durante a viagem, realizou treinamentos físicos no corredor do avião, treinamentos físicos na medida do possível, uma alimentação balanceada para tentar minimizar o impacto do fuso horário e acelerar esse ajuste biológico, para os jogadores ficarem inteiros, principalmente para a estreia no Mundial, que vai ser na próxima terça-feira. Tanto isso é verdade que mal desembarcaram lá nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, já foram programados. Primeiro treino aconteceu hoje no campo, uma ausência. O goleiro Vinícius Silvestre ficou no hotel, ainda não sabemos o motivo disso. Ele é o 3º goleiro, é o 2º reserva, digamos assim, porque o titular é o Everton e o reserva imediato do Everton é o Marcelo Lomba. Esses 2 estiveram junto com os demais jogadores no gramado, trabalhando com o Abel Ferreira. Nesta madrugada, no horário de Brasília, tem o 2º treino do Palmeiras. Verdão, que levou o ex-presidente Maurício Gagliotti para os Emirados Árabes. A atual presidente mandatária do Verdão, a titia Leila, tem compromissos para cumprir na Europa e depois ela vai aparecer lá em Abu Dhabi para acompanhar de pertinho essa tentativa de campeonato mundial do Palmeiras, que estreia terça-feira, encara o vencedor de Monterrey do México e Al Ahly do Egito. Avante palestra! Mais uma oportunidade de disputar o Mundial. Espero que possa ser diferente, que a gente possa voltar com a taça, coroar o nosso trabalho. Então, é nos preparar bem, ter tranquilidade, ter confiança. É isso aí, olha, e o Vinícius Silvestre, que é o 3º goleiro do Palmeiras, testou positivo para a Covid, vai fazer a contraprova, acho que amanhã, tá bom? E aí? Eu acho que esse é o grande problema do Palmeiras, Chico. O Palmeiras claramente é um time que chega preparado, chega confiante. O Abel, como o pessoal gosta de brincar, tem o seu plano. A questão de ficar pensando no time inglês, eu repito, o Palmeiras tem que pensar na semifinal. No que vem antes, na semifinal. O Palmeiras não passou da semifinal da última vez. É o jogo que traz normalmente maior carga de tensão. Então o Palmeiras se preocupa com a semifinal. Esquece o Chelsea agora. Agora, essa questão da Covid, eu, assim, se sou o Abel, ia estar me tremendo. Vai que tem mais alguém. Porque 2 testaram no dia da viagem, positivo. Aí agora o Vinícius Silvestre. Você imagina prestes a estrear, acusa Veiga, Rony e Dudu positivo para Covid.
Então, acho que... Nossa, eles deviam ter feito até Você entende? Uns dias antes é uma situação apreensiva, né, Chico? Então, você vê que o planejamento não foi tão bem feito assim. É verdade. Mas isso é meio fora de controle. Não é não. Fora de controle, Fica em quarentena. Mas é difícil. Mas é que tá um negócio. É difícil. O desafio é você prever sempre o pior. Você tem que blindar o negócio. Aquilo que a gente conversa Lembrando com que o outro time também tem caso, viu? A gente às vezes planeja um programa aqui, eu falo, ô Michele, vamos planejar o pior programa possível. Porque o melhor programa sai, agora o pior é que é difícil. De repente quebra tudo, não sai nada. A gente contar com os imprevistos, né? Então tem que contar com os imprevistos. Olha, parece que o Palmeiras não contou. Ô Chico, você sabe que antes do Verdão embarcar para o Catar, o Abel Ferreira, junto com alguns funcionários do clube, gravaram um vídeo motivacional. E esse conteúdo era para ser divulgado internamente, mas aí o vídeo vazou, viralizou. Vamos ver o trechinho. E viajamos rumo ao Mundial, com bagagens cheias de motivação e de uma fé sobrenatural, com um propósito bem definido, com gratidão pela oportunidade. O resultado será consequência de toda a nossa garra e vontade. Competir é a base de tudo, depois vem o foco e a organização. Por fim, toda a nossa qualidade que demonstram com união. Jogaremos para ganhar. Cada jogo é uma final. Todos defendem e todos atacam com coragem e força mental. Dos atletas à diretoria, da comissão à rouparia, conquistamos o que conquistamos. Gente! Parece aquela música da TV Gazeta faz no final do ano. Que coisa ridícula. Foi ridículo essa despedida. É coisa de palmeirense mesmo isso aí, né? Ontem eu tinha visto outro trechinho, eu achei que era zoeira. Que passa, né? A intenção foi a melhor possível. Mundial. O Abel Ferreira, ele pretendia ali prestar uma homenagem a todo o pessoal que trabalha, o pessoal da cozinha, ele queria colocar todo mundo, mas a execução, a ideia foi a pior possível. Não, e outra coisa, se o time jogar como esses caras aí... Essa animação... O Abel que compôs a música, viu? Ai, jura? É a Soninha. Olha, o Abel compôs a música. É meio... louco, hein, meu? Não é bom como... vergonha. Olha, o Red Bull Bragantino e o São Paulo vão se enfrentar pela terceira rodada do Paulistão daqui a pouquinho. Vamos lá com o José Paz para ver se ele dá uma animada, porque essa música aí, né, Zé? Ô, Zé, você que tinha que compor uma música pro Palmeiras. Já temos prévia aí de como pode ser a escalação do São Paulo pro jogo de hoje? Aqui o negócio é samba, viu, Michele? Um bom pagodinho. Mas vamos falar do São Paulo, que daqui a pouquinho entra em campo aqui no Nabi Abichedi para pegar o Bragantino. Vamos com uma prévia, então, da escalação. O provável tricolor que entra em campo às 9h30 aqui em Bragança, que não terá o Luan e o Luciano, ambos machucados. Patrick também está machucado, se machucou num treino do São Paulo, sentiu a coxa. O clube ainda não disse quando que ele volta a jogar. O Patrick que chegou nessa temporada vindo lá do Internacional. Então coloca na tela aí pra gente, diretora Letícia Contier, o provável São Paulo que entra em campo hoje aqui em Bragança Paulista, com Thiago Volpe lá no gol, Rafinha ou Igor Vinícius, Miranda, Léo ou Arboleda voltando da seleção do Equador e o Reinaldo fechando o setor defensivo. No meio, Gabriel, Rodrigo Nestor ou Igor Gomes, recuperado aí da Covid, Gabriel Sara e Nicão, com Alisson e Caleri no comando de ataque. Por falar em Alisson, ele conversou com a TV oficial do São Paulo lá no Facebook e falou justamente sobre esse confronto de daqui a pouquinho aqui no Nabi Abichedi. Então diga lá, Alisson, roda aí! Olha, é um duelo bastante interessante, duas grandes equipes, né? O Bragantino aí que teve uma temporada espetacular no ano passado também, chegando na final da Sul-Americana. Então é uma equipe muito difícil, uma equipe que já vem jogando juntos também, um time jovem, com muita qualidade, mas tenho certeza que a gente vai estar bastante preparado, bastante focado ali dentro, que a gente entende e sabe também da importância desse jogo para que a gente possa ter nossa primeira vitória aí. Então é isso, a cada dia mais continuar trabalhando, nos esforçando para que a gente possa realmente chegar no ritmo ideal, o entrosamento ele possa cada vez estar melhor ali dentro de campo e também em busca da nossa primeira vitória e nossos objetivos aí nesse ano.
Tá, então a palavra do Alisson, jogador do São Paulo, que chegou nesta temporada de 2022 ao Tricolor. O jogo hoje aqui promete, é um confronto de Série A do Campeonato Brasileiro, né, Michele? De um lado o Red Bull Bragantino, do outro o São Paulo. A história completinha desse jogo eu conto pra vocês amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Repito, um jogo que promete muito. São Paulo ainda não ganhou no campeonato e o Bragantino vai atrás da segunda vitória consecutiva no Paulistão de 2022. Um jogo muito importante, muito bacana. E amanhã eu conto essa história pra vocês aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijão pra todo mundo. Beijão, Zé. Era muito melhor. Eu tô com a música do Palmeiras aqui na cabeça e era muito melhor terem feito um pagode, um sambinha. Nossa, aquilo lá foi muito bizarro. Foi bizarro, tão bizarro quanto o azar que o Rogério Ceni tem dado, né? Ele falou isso, que não tem conseguido treinar o time. Ora é Covid, ora é lesão, agora contrata o Patrick, vem um reforço, o reforço se lesiona. Então, assim, vou repetir aqui, não estou querendo fazer defesa do Rogério Ceni, ele está devendo realmente, mas que, de fato, o técnico do São Paulo está tendo alguns percalços excessivos nesse início de temporada, está, né, Chico? Sem contar que a diretoria tentou dar um golpe e os associados não deixaram, né? Também. Então, quer dizer que... Ainda bem. Ainda bem. Então, quer dizer que o São Paulo começou o ano com o pé esquerdo. Tomara que hoje, contra o Bragantino, pelo menos segure o empate. Quem o corintiano quer ver como técnico do Timão? Melhor nome é Cuca! 34% dos votos. Concordo. Concordo, assina embaixo. Nada do Jesus com 3 milhões. O que é isso? Mas acho que é por causa da grana, isso. Não é nada. Que grana. Não, é digo o Cuca. a enquete, O Cuca é bom, o resultado da ganhou tudo. enquete. Acabou. Salazar, chega. Acabou, pessoal. Foi muito bom ter a sua companhia com a gente. Até amanhã. Beijo, Salazar. Beijo, 5. Beijo pra vocês. Tchau. Até amanhã. Tchau.